Olá, bem-vindos à porção diária de grego. Sou João Paulo e hoje nós vamos estudar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Somente versículo 14. Kai ho logos sarx egeneto, kai eskenosen en hemin, kai ethiazametha ten doxan autu, doxan hos monogenus para patros, pleres caritos kai aletheias. Tá? Esse é o nosso versículo. E vamos começar com kai, o famoso kai, que é o E, né? Kai hologos sarx egeneto. E o verbo hologos, sujeito, nominativo. Sarx, também nominativo. E o verbo sarx, que é carne. E egeneto, auristo, terceira pessoa do singular, ele se tornou, se fez, né? E os média, então, kai ho logos sarx egeneto, e o verbo se fez carne, kai, eskenosen en hemin. Aqui eskenosen também está no auristo indicativo, mas o ativo, né? Esse aqui é o médio, terceira pessoa do singular se referindo ao verbo. E aqui ele usa um verbo para... Você poderia traduzir esse verbo por tabernacular, vem de tabernáculo, né? Ou acampar. E o verbo se fez carne e habitou, né? Que nós falamos habitou, ou acampou, ou tabernaculou, en hemin. En é em, hemin, nós, certo? No dativo. Então aqui tem essa ideia de locativo, ele habitou entre nós, né? E tem o kai novamente, vamos puxar esse aqui, aí, kai novamente, etheazametha. Etheazametha é um verbo que vem do verbo theaomai. Olha que interessante, ele começa com epsilon, certo? Então você já vê que pode significar passado, e termina com metha. E geralmente aí quando está no auristo vai ser a primeira do plural, né? Essa terminação metha, e o sigma, característico do auristo, né? Então theaomai, que era o verbo original, virou etheazametha na primeira pessoa do plural do auristo, tá certo? E então aqui ele continua com o verbo theaomai, que é o verbo ver ou contemplar, né? E como ele está na primeira pessoa do plural, nós, no auristo, e nós vimos, nós contemplamos, tendoxan autu, a sua glória, tá? Ó, artigo está no acusativo feminino singular, e aqui o autu é um pronome, está no genitivo, que vai ser dele, né? E vimos a glória dele. E ele continua com o doxan glória. Doxan hos monogenus para patros. Glória como do unigênito, né? Aqui, ó, monogenes, nascido único, para patros. Para, quando tá com genitivo, tem essa ideia de origem, né? Essa ideia de fonte. O unigênito do Pai, tá bom? Glória como do unigênito do Pai. E aí, então, aqui ele termina com pleres caritos kai aletheias. Pleres, cheio, tá? Um adjetivo, tá no nominativo também, masculino singular, se referindo ao hologos lá em cima. E ele vai falar de caritos kai aletheias. Então, caritos vem de caris, né, graça,
mas como está no genitivo é caritos, Kai aletheias, que vem de aletheia, que é verdade, cheio de graça e de verdade, genitivo. Então, e vimos e contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a continuação do versículo. Vamos então aqui, vamos subir e vamos ler o versículo novamente. Kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en hemin, kai etheasametha ten doxan autu, doxan hos monogenus parapatros, pleres caritos kai aletheias. Esse é o nosso versículo, e ele traz essa verdade tão importante que o verbo ele se fez carne, ou seja, ele existia antes disso, ele habitou entre nós. João já falou que ele criou todas as coisas, que ele estava com o Pai lá no começo, né? Lá no princípio. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nenhuma das coisas que foram criadas se fez. Ou seja, ele era antes de Adão. Adão é o primeiro homem e ele existia antes do primeiro homem. E não só existia, como ele fez, né? Se ele fez todas as coisas, ele também fez o homem e a mulher. De qual ser humano nós poderíamos dizer algo desse tamanho, né? Dessa proporção, a alguém que existia antes de Adão e alguém que fez o próprio Adão e Eva, sua esposa. Quem teria feito isso senão Deus, né? E quem teria essa pré-existência? Porque ele já existia antes, e então ele, sarx egeneto, ele se fez carne. E também eskenosen en hemin, habitou entre nós. E a sua glória é a glória que nós vimos, né? Etheasametha ten doxan autu, doxan hos monogenus parapatros. Vimos sua glória como do unigênito do Pai, pleres caritos kai aletheias, cheio de graça e de verdade. O Messias prometido lá para Eva, para Adão, através do diálogo com a própria serpente, quando Deus falou que a serpente seria inimiga da mulher e a semente da serpente seria inimiga do descendente da mulher. Ela feriria seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Então, finalmente chega o descendente da mulher, o Hologos aqui, o Senhor Jesus Cristo, que vai esmagar a cabeça do diabo, né? E é muito, muito forte isso, que essa expressão Hologos sarx egeneto, o verbo se fez carne, o Messias já veio, o Messias prometido já veio, e ele é ninguém menos que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né? É nele que temos nossa esperança, é somente ele que é o nosso mediador entre nós e Deus, é por ele que Deus fez a paz, e ele é com certeza o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse é o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.